Fábio França, ouvinte querida. A gente está vendo hoje acontecer no Brasil, e aí depende muito da interpretação, um choque entre um jeito de ver a organização do Estado e um outro jeito de ver a organização do Estado. Eu não estou falando de nada muito sofisticado, organização de Estado, estudos da Fundação Getúlio Vargas, do INSPER, da Universidade Federal. Não é isso. É o jeito do Estado se organizar, o jeito do governo ser governado. Então, a gente tem um jeito, que é o jeito do presidente da República. O presidente da República foi presidente 2 vezes, é presidente pela 3ª vez. As 2 vezes em que ele foi presidente, a gente pode dizer que é tipo assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha é a distância da forma, do sistema, de como as coisas funcionam. Então ele estava lá e funcionava de um jeito em que ele liderava, podia conversar com os líderes do governo ou através dos líderes do governo, na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional. E ele conversava com os liderados tocavam a bola. Era assim nos governos anteriores, era assim no governo Fernando Henrique. No governo Fernando Henrique, o líder do governo tinha um poder extraordinário. Ele conseguia conduzir as conversas de um jeito que os liderados cumpriam. Bom, esse é o Brasil antes de Cristo. Sabe-se lá quem é Cristo? Mas antes de Cristo, não estou falando do Cristo da religião, quem é o Cristo da política, mas seguramente o divisor de águas aí tem a ver com Lava Jato, tem a ver com o governo Temer, tem a ver com o governo Bolsonaro, que são coisas que foram mudando o jeito da política ser executada. Então, o Lula podia ter uma agenda de país e conduzir essa agenda de país com os ministros que ele escolhia, com os líderes que estavam lá no Congresso e tal. Bom, aí a gente vem para agora. O Congresso se acostumou e é de Temer para cá, e aí talvez o divisor de águas seja o impeachment da Dilma, é de Temer para cá. O Congresso se acostumou com o seguinte: o poder é exercido de forma compartilhada. E se acostumou. Não dá para a gente falar que é bom, que é ruim. É assim, ficou assim. Então, eles se acostumaram o seguinte: o ministério tal é do PP, e do PP será. O ministério não sei o quê é do PL, e do PL será. O outro ministério é do PTB. O Michel Temer colocou aquela Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson. Foi uma confusão, mas ela pôs, porque era do PTB. E ele precisava dos 20 e poucos votos do PTB na reforma trabalhista. Então ele pôs. Ela deu uma confusão, não pode ser, porque o Supremo, mas ele bancou. Só o fato de ter bancado, ele garantiu os votos. É assim que passou a ser. Foi assim que passou a ser. Então, ele colocou nas Minas e Energia um ministro que tinha 30 e poucos anos, mas ele representava a força do poder do partido que resolveu indicar. E assim Arthur Lira cresceu, assim as forças políticas se organizaram e assim o Congresso está acostumado. Bolsonaro resolveu fazer diferente, como o Lula. Aliás, mais radical que o Lula, vou botar só os meus. Tomou um toco, correu um risco e aí se abraçou ao Centrão e disse: agora é com vocês, vamos embora, bora. E aí o Centrão ganhou uma força, uma vitalidade entre o governo Lula e tenta fazer um misto, meia mussarela, meia calabresa. Um misto. Qual que é o misto que propôs o presidente Lula? Tudo bem a União Brasil indicar, ficar com o ministério, mas eu escolho quem vai ser. Tudo bem eu ter o apoio do partido, mas eu interfiro na nomeação. Tudo bem o partido ficar com o ministério, mas no segundo escalão vai ter que passar pelo meu crivo. Bom, resultado. Os partidos falam: não, mas peraí, desculpa, eu estou acostumado de outro jeito. Então, esse eu estou acostumado de outro jeito está produzindo este ruído entre Arthur Lira e o governo Lula. Não tem lado bom e lado ruim. O mesmo voto que elegeu o Lula, elegeu o Congresso. Então tentar a gente concluir que existe certo e errado, um tem que ceder, o outro tem que ceder, isso é uma outra discussão. E aí vem um pouco da nossa tradição,
que é algo que a gente não pode perder de vista. O Brasil tem uma tradição altamente centralizada, altamente centralizada. A gente começa com capitanias hereditárias, né? Capitanias hereditárias. O donatário da capitania hereditária, ele podia tudo. Ele escolhia e montava o sistema de justiça. Ele decidia quem vivia e quem tinha que ser morto. Ele resolvia quem é que ia produzir, quem ia cuidar do reservatório de água. E quando ele não explorava diretamente, ficava para ele e era hereditária, porque passava para os filhos. Ou seja, era um poder absoluto. E a gente se acostumou e a gente estruturou o nosso país dessa forma. É governo geral, é o poder moderador do imperador. O imperador fez uma constituição outorgada. A Constituição é a cara do imperador, não é a cara do país. Ele até tentou, ele até montou uma Assembleia Constituinte, mas daí ele não gostou do que os caras quiseram limitar o poder dele, ele foi lá e falou, não vão limitar. Então a primeira Constituição brasileira, 1824, é uma Constituição outorgada. E assim a gente ficou, né? Depois a gente viveu o início da República Velha, daí a gente passou a ter presidente sem presidencialismo, com Vargas. A gente teve um regime altamente centralizado. Eu não estou aqui discutindo se é ditadura ou se não é ditadura. Estou dizendo que era altamente centralizado. E era. Aí a gente viveu um período de relaxamento, né? De um período que durou muito pouco, de 46 até a renúncia de Jânio Quadros. Aí começa uma confusão e de novo vem um período altamente centralizado, onde o poder executivo tomava todas as decisões. Era o regime militar no Brasil. E esse regime militar produziu depois um governo, que foi o governo Collor, que tentou impor a sua agenda também e não conseguiu, foi afastado. E na reta final tentou abraçar os partidos dominantes, não deu certo. Mas ainda assim, o Brasil era um poder mais central. Basta ver o que o Fernando Henrique conseguiu. Basta ver, o Collor conseguiu confiscar a poupança das pessoas. A gente falou aqui, Fernando Henrique conseguiu a sua própria reeleição, né? Hoje, se o Lula quiser se criar o terceiro mandato, como é que ele vai fazer? Né? Espero que não tente, mas como é que ele vai fazer? Vai ter que negociar. Ele está negociando, tem que negociar tudo. Agora, qual é a regra? Não dá mais para ele sentar com os líderes e só falar com o Arthur Lira, ou só falar com o Zé Guimarães, ou só falar com o Jacques Wagner no Senado, ou só falar com o Randolph Rodrigues no Congresso. Não é o suficiente. Além de conversar com os líderes, vai ter que conversar com os liderados. Quando o Temer foi presidente, ele percebeu isso, e não é que ele curtia, ele achava isso um inferno na Terra, mas ele fazia. Senão ele não ia aguentar 2 processos de impeachment, teria sido empichado. Ele aguentou 2 processos de impeachment, transmitido ao vivo pela televisão. E ele conseguiu passar. E ele passou disso por virtude pessoal, porque ele era Temer o virtuoso. Não, era Temer o dedicado lá, cuidadoso de ficar falando com cada deputado, cada senador. E agora, os senadores e os deputados estão reclamando disso. Não estamos sendo tratados com o devido respeito. Sabe-se lá o que é o devido respeito? O devido respeito para um deputado pode ser verba. Para um outro deputado, o devido respeito pode ser cargo. Para o outro deputado, o devido respeito pode ser só um telefonema. Eu não sei. Eu sei que é de Antônio Carlos Magalhães uma frase dizendo: tem deputado que gosta de dinheiro, tem deputado que gosta de política. Não fala de política com quem gosta de dinheiro, não fala de dinheiro com quem gosta de política, enfim. E a gente tem que olhar, portanto, que o presidente Lula talvez esteja tentando, nessa batalha, resgatar a forma como as coisas funcionavam antes, e ele está achando que é possível. Arthur Lira e os seus acham que não será possível. E a gente vê como as votações são complexas. O Fernando Haddad tentando aprovar algumas medidas que ele vai lá e costura, aí o cara reclama para ele do Rui Costa. Aí depois reclamam para ele do Padilha. Aí reclamam para ele do Ministério do Turismo. E o presidente fica achando o seguinte: não, se eu trocar o Rui Costa,
Se eu trocar o Alexandre Padilha, se eu trocar a ministra do Turismo, que eu já esqueci o nome, Daniela, né? Daniela Carneiro. Daniela Carneiro, tá tudo bem, tá resolvido. Não é assim, ele vai trocar a Daniela Carneiro, o problema vai continuar, porque a União Brasil quer mandar. E o Lula quer que a União Brasil só indique o ator que vai representar o papel cujo roteiro foi ele que escreveu. E não vai... Aí vai ficar difícil. Então, essa queda de braço, que eu falei com visões de Estado, pode até parecer nobre demais, não tem nobreza nenhuma, não. Tem assim, é meu, eu mando. E o outro dizendo, é meu, mando eu. Não dá para dizer quem está certo e quem está errado. A gente vai saber quem vence e quem não vence. Porque na política não tem certo e errado. Na política, você pode falar que tem coisas éticas e coisas antiéticas, né? Você pode falar que tem coisa legal e coisa ilegal. Mas certo e errado não tem. Qual é o jeito certo? O jeito certo é o jeito que você vence. Claro, não pode fazer ilegalidade. Não pode fazer coisas antiéticas. Mas tirando o antiético e o ilegal, é se dá certo ou não dá certo. Você vai aprovar a reforma tributária? Vou. Vai aprovar com aquilo que você entende que é o modelo de país ou vai passar uma reforma tributária ali que é a cara do Congresso? Eu não sei. Então, o desafio do governo nesse momento é esse. E para poder tocar esse desafio dessa forma que eu estou comentando aqui, também não dá para ficar tirando a faca toda hora da bainha. Puxa a espada e fica provocando de um lado e de outro. A gente vê que o Arthur Lira provoca. É evidente que ele provoca, que ele desafia, que ele dá uma entrevista irritante aqui, uma outra entrevista irritante ali. Mas a gente também vê o governo tentando responder, alguns ministros tentando responder e tal. Não vamos ter pacificação, mas o ambiente ainda está muito tumultuado pelo que a gente viveu, a polarização continua e tal. Mas surgiu esse dado novo. Não dá para fazer a política de forma pacífica, como se fazia antes. Não estou dizendo que ela era pacífica, mas adotar o modelo pacificamente, não dá para imaginar que os políticos do Congresso Nacional simplesmente vão aceitar o modelo anterior, porque o modelo anterior era muito bom para o tempo de outrora. Hoje as coisas mudaram. Então, essa é a razão, talvez não é a única, mas seguramente é uma das principais razões desse embate que a gente está vendo. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.